Olá galera, vamos dar início aqui mais um videozinho, tá? Falando agora sobre a introdução ao estudo da dinâmica, tá? Até agora a gente estava estudando somente o estudo do movimento, só que avaliando somente a aceleração, né, a velocidade, a gente não está se preocupando com o que causava esse movimento, né? A partir de agora a gente vai começar a trabalhar com isso, tá? Antes eu vou falar um pouco só aqui do contexto histórico, sobre alguns pensadores que já, até mesmo antes de Cristo, tá? Começavam a trabalhar com essa questão do movimento, tá? O estudo do movimento é um dos estudos mais antigos, né? Eu acho que talvez só perdeu para a astronomia, no ramo da física, né? Em contexto de antiguidade. Inicialmente, falando aqui sobre um dos importantes pensadores, que foi Aristóteles, acredito que todos já devem ter ouvido falar sobre ele, né? O Aristóteles ele teve uma importante contribuição no ramo da física, tá? Com a introdução da lógica aristotélica. O que trabalhava essa lógica aristotélica? Ele começou a trabalhar, porque até naquela época dele, né? Você vê aqui, ó, 300 e poucos anos aí antes de Cristo, até naquela época os pensamentos eram mais soltos, né? Aristóteles começou a trazer uma lógica para os pensamentos, e isso teve contribuições não só no ramo da física, né? Mas toda a filosofia e toda a ciência em geral, ok? Só que tinha ainda alguns pensamentos do Aristóteles que depois vieram a ser refutados, né? Um dos principais dele é que ele acreditava na teoria geocêntrica, né? O que é essa teoria geocêntrica? É que os planetas giram em torno da Terra, ou seja, a Terra seria o centro do nosso universo aqui, digamos assim, ou pelo menos do nosso sistema, tá? Ele acreditava na teoria geocêntrica, ou seja, que a Terra estava no centro dos planetas, ou seja, a gente vê o Sol e a Lua, outros planetas, estariam tudo girando somente em torno da Terra, tá? A Terra estaria no centro, teoria geocêntrica, tá? Aí depois de Aristóteles já vem lá Galileu, bastante anos depois, né? Aqui em torno de 1500, 1600, já depois de Cristo, né? E Galileu, uma das principais contribuições dele foi ter introduzido o método científico, tá? O que é o método científico? A partir de Galileu, ele começou a trazer as comprovações do que era pensado, não somente através do pensamento, mas através de contexto matemático, ou seja, comprovações matemáticas do que se era, o que se acreditava, e também do método experimental, né? Ou seja, já que depois de Galileu começou a aparecer, né? Começou a ser introduzido o método experimental, métodos matemáticos para comprovações dos postulados e crenças deles, tá? Do que eles observavam, ou seja, o método agora de comprovação de como o universo era regido não era mais somente através da observação, era também através da experimentação e através do método matemático, tá? Para Galileu aqui, ele já defendia o modelo heliocêntrico, né? Ou seja, com o Sol como sendo o centro aqui e a Terra e os outros planetas girando em torno do Sol, né? A teoria do modelo heliocêntrico. Tá? Antes de Galileu, esse modelo já tinha sido postulado por Copérnico, né? Foi quem começou a ter as primeiras observações. Só que já depois de Galileu, com o desenvolvimento do telescópio, né? Ele conseguiu trazer mais fundamentação para esse modelo heliocêntrico. Tá? E também Galileu estudou a queda dos corpos, tá? Galileu ele era da cidade de Pisa. Vocês já devem ter ouvido falar do experimento da Torre de Pisa, né? Falam que ele soltou dois objetos lá de cima da torre e observou que eles caíam com a mesma velocidade, independente da massa deles, tá? Ou seja, antes de Galileu, tá? Aqui ainda na época de Aristóteles, acreditavam que corpos mais pesados caíam com mais velocidade, tá? E corpos mais maneiros caíam com menos velocidade. Isso era uma dependência da massa dos corpos, ou seja, eles acreditavam que a queda dos corpos, tá, dependia da massa deles. Tá? Já para Galileu aqui, ele começou a comprovar que isso não era verdade. A queda dos corpos ela não dependia da massa dos corpos. Okay? Aristóteles aqui ele ainda tinha uma crença de, na época dele, não trabalhava com essa questão de força gravitacional, de aceleração da gravidade. Tá? Para ele, os corpos caíam porque eles tinham uma dependência natural de cair. Tá? O corpo ele tinha a dependência de cair, pronto. Se você soltar uma pedra a uma determinada altura, ela cai porque é a natureza dela cair. Tá? A água escorre para um local mais fundo porque é a natureza dela escorrer. Não tinha nada a ver com gravidade. Na época de Aristóteles, essa questão de gravidade, força gravitacional, ainda não
eram trabalhadas. Tá? Já para Galileu, ele já começava a trabalhar com isso, só que ainda não tinha um fundamento muito grande, né? Aí depois de Galileu vem Isaac Newton, tá? Pouco tempo depois, né? Você vê aqui que não é praticamente o ano que Galileu morreu foi o ano que Newton nasceu, né? O que aconteceu? Newton ele se fundamentou nos trabalhos de Galileu, né? Dando mais comprovação ao que já era trabalhado por Galileu. E ele apresentou também as leis do movimento, tá? Vocês devem já ter visto no ensino fundamental as leis de Newton, né? Que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco também, tá? E também o Newton ele começou com a trabalhar com a lei da atração das massas, tá? Aqui foi onde começou a entrar a questão da força gravitacional e a aceleração da gravidade, tá? Galileu já acreditava nisso, tá? Ele já sabia que os corpos atraíam outros, tá? Tinha essa existência da força gravitacional e que os corpos em queda livre, né? A queda livre não dependia da massa dos corpos, tá? Dependia provavelmente, né, para ele acreditava provavelmente da aceleração da gravidade, digamos assim. Na época ele ainda não trabalhava com isso, né, mas ele já sabia que existia um tipo de aceleração que puxava os corpos, tá, para o centro do planeta, que é o que acontece aqui na Terra. Se você solta então uma pedra a 10 metros de altura, ela vai cair porque o planeta atrai ela, tá? Ou seja, Galileu já trabalhava com a questão da atração das massas, que foi o que Newton veio a desenvolver com mais propriedade. E Newton também teve contribuições no ramo da ótica, né? A decomposição da luz branca, você já deve ter ouvido falar no prisma de Newton, né? A luz branca ela é uma luz que a gente chama de policromática, que ela possui todas as outras luzes. É através dessa questão da decomposição da luz que a gente consegue ver o arco-íris, né? Newton começou a trabalhar com isso, tá? E ele desenvolveu também o cálculo diferencial integral, ou seja, Newton percebeu que naquela época, para ele explicar algumas coisas como basicamente também a questão da gravitação, da atração dos planetas, tá? Ele viu que a matemática conhecida na época ainda era muito vaga. Então ele parou os estudos dele aqui na observação para desenvolver mais o cálculo. Então foi lá que ele começou a desenvolver o cálculo diferencial integral, né? Que é para ser diferencial, tá? Não é diferença, não. Ele desenvolveu isso aqui à mesma época que Leibniz, tá? Então tem até uma confusão, dizem que Leibniz foi primeiro que ele, outros dizem que Newton foi o primeiro, mas a questão é que eles desenvolveram o cálculo diferencial integral praticamente na mesma época, tá? Tanto Newton quanto Leibniz. Mas geralmente é mais conhecido o cálculo diferencial integral por Newton, tá? Embora o método de cálculo dele fosse um pouco mais, com as notações um pouco mais complicadas, que a gente não vê no ensino médio, logicamente, né? Mas basicamente é isso, né? Newton se fundamentou nos trabalhos de Galileu, tá? Ou seja, os trabalhos de Aristóteles já iam ficando todos sendo refutados, tá? Por Newton e por Galileu também. Só que Aristóteles, né, ele teve uma contribuição muito importante, até mesmo porque ele fez com que outros pensadores depois dele, né, tivessem a curiosidade de desenvolver os métodos que ele, os estudos que ele já tinha trabalhado, né? Pelo menos para comprovar que não era da forma que ele dizia, tá? Voltando aqui ainda, Aristóteles ele tinha muito apoio da igreja na época, né? Por quê? Porque as ideias deles compactuavam com o que a igreja católica acreditava na época. Tá? Nessa época aqui de Aristóteles, a igreja católica ainda tinha, até na época de Galileu, aliás, né? A igreja católica tinha muita influência ainda, tá? Galileu sofreu muita repressão da igreja, por quê? Porque a teoria heliocêntrica, a igreja católica condenava ela, né? Então, para a igreja católica, a Terra era o centro do universo. Mas já na época de Galileu aqui, tá? Que ele começou a trabalhar mais também com a teoria heliocêntrica, ele foi perseguido pela igreja, por quê? Porque a igreja não compactuava com essa ideia de que a Terra girava em torno do Sol. Né? Bem, agora vamos trabalhar aqui um pouco sobre o que a gente trabalha na dinâmica. Né? A gente trabalhou até agora, né, como eu falei no início do vídeo, com a questão de movimento, a gente trabalhou com velocidade, aceleração, espaço percorrido, né? Só que a gente não estava trabalhando com o que provoca o movimento, né? A gente estava estudando o movimento, só que a gente não estava se preocupando com o que causa o movimento. Ou seja, a gente trabalhar com um carro acelera com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado e pronto. Tá? Mas o que provoca essa aceleração no carro, né? A gente vai trabalhar agora na dinâmica exatamente o movimento, tá? E o que rege os movimentos, né?
Só que considerando também os fatores que produzem e modificam o movimento. Tá? O que produz e modifica o movimento? Para você deslocar uma caixa, por exemplo, o que você tem que aplicar sobre ela? Uma força, né? Então aqui em dinâmica, o que a gente vai trabalhar mais é com a força. Tá? Na dinâmica, ela aborda as leis que regem o movimento, né? E aqui a gente vai estudar o que a gente chama de mecânica clássica, né? Que é baseado nos pensamentos de Galileu e de Newton. Okay? Aí bora aqui, começar com os conceitos importantes. Ó. O primeiro conceito mais importante que a gente tem que saber é de força, né? Que é exatamente o que rege a dinâmica. O que é a força? Força é um agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Ou seja, se é aplicada, se um determinado corpo recebe uma força, tá? Se a força dele, essa força nele vai provocar o quê? Uma aceleração. Ou pode provocar também uma deformação, né? Mas o agente físico mais conhecido da força é a aceleração, tá? E é importante a gente saber também sobre força resultante. O que é a força resultante? Força resultante é o somatório de todas as forças que agem sobre um corpo ou um sistema. Imagina o seguinte, você aplica uma força sobre uma parede, né? Você desloca essa parede? Não, né? Se você não deslocou a parede, significa que ela não teve aceleração, né? Mas você aplicou uma força nela, tá? Então a força que você aplicou nela era não nula. Só que a força resultante na parede foi nula. Por que ela foi nula? Porque não teve aceleração. Então, sempre que a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, esse corpo vai ter aceleração. Tá? Não necessariamente significa que se você aplicou uma força sobre um corpo, ele vai ter aceleração. Se a força resultante, tá, for diferente de zero, aí sim que ele tem aceleração. Tá? Não confundir essa questão de força com força resultante. Tá? Então, como é que a gente calcula a força resultante de um corpo? Aqui é a mesma questão, lembrando que força, tá, é uma grandeza vetorial. Aqui a gente trabalha com a mesma questão de resultante de vetores, né, que a gente trabalhou já em aulas passadas. Como é que eu calculo a resultante dos vetores que agem? Tá? A resultante, por exemplo, aqui ó, nesse corpozinho azul, eu tenho 4 forças agindo, F1, F2, F3 e F4. Tá? Agindo sobre esse corpo, eu quero descobrir qual é a força resultante sobre ele. Eu vou fazer uma soma vetorial de todas essas forças. Só que aqui, como são vetores, né, eu tenho que levar em consideração direção, módulo e o sentido. Tá? Imagina que se eu for somar esse vetor F2 e F4, tá? Eles têm a mesma direção, né, que é horizontal, e tem também o mesmo sentido, ó, tá apontando para a direita. Né? Então, para esses dois vetores, a resultante entre eles basta eu somar. Né? Já F3 e F1, como eles estão em direções opostas, tá ok? Aliás, eles estão na mesma direção, só que com sentidos opostos, eu vou subtrair eles, né? Tem a mesma direção, só que sentidos opostos. Então, eu vou pegar F1 menos F3, ok? Aí vamos aqui para um exemplozinho. Eu tenho esse corpo aqui, ó, que está sofrendo a ação dessas duas forças, F1 e F2, de modo que, no primeiro caso aqui, ó, eles têm mesma direção e mesmo sentido, né? Os dois estão apontando aqui para a direita. Qual é que vai ser a força resultante? É só eu pegar o F1, que é 4 newtons, e somar com F2, 3 newtons. Mesma direção, mesmo sentido, somo, né? 4 mais 3 dá, aqui a força resultante seria 7. 7 newtons, né? E aqui no segundo caso, ó, eles têm mesma direção, só que têm sentidos opostos, né? Se eles têm sentidos opostos, eu não vou somar os dois. A resultante vai ser a subtração, tá? Porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, né? Então, a resultante nesse caso aqui seria eu pegar F1 menos F2, né? Ou seja, 4 newtons menos 3 newtons. A resultante aqui seria de 1 newton. Ok? E vamos aqui ainda mais conceitos importantes, né? Outro conceito importante é o de equilíbrio, tá? A gente diz que um corpo está em equilíbrio em relação a um dado referencial quando a resultante das forças que agem sobre ele é nula. Tá? Ou seja, existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando o corpo está parado em relação ao referencial, com velocidade, nesse caso, nula. Né? E existe o equilíbrio dinâmico. Tá? O que é o equilíbrio dinâmico? É quando o corpo está em movimento. Aqui é em, tá? Não tem esse C não. Tá? Quando o corpo está se movendo, tá? Em movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, movimento em linha reta com velocidade constante, tá? Em relação ao referencial. Ou seja, nesse caso aqui a velocidade não é nula, né? Como no equilíbrio estático, só que ela é constante e também em linha reta, tá? Por esse a gente vai ficar por aqui, tá? No próximo vídeo a gente continua com mais conteúdo, dando prosseguimento.